Boa tarde a todos. Eu gostaria de pedir que vocês assistissem com atenção a este vídeo até o último segundo dele, porque senão você não vai entender totalmente o que eu vou falar aqui, tá certo? Eu já tenho um vídeo neste canal sobre a questão dos dízimos, do dízimo, certo? Só que o áudio ficou muito baixo, é um vídeo antigo, eu gostaria de gravar novamente as ideias que eu dizia lá. Falar de dízimo sempre é um assunto polêmico, porque a internet está entupida dos estudos, o Antigo Testamento, o estudo né, sobre o dízimo, que é um tema que as pessoas gostam muito de falar, de meter o pau nas igrejas, de esculhambar os pastores. E os evangélicos estão um pouco na defensiva, porque qualquer coisa que você fala de dízimo, uma vez eu postei sobre dízimo na minha linha do tempo, do Facebook, e vieram as pessoas, as igrejas precisam, a obra não se faz sozinha, aluguel não se paga sozinho, né? Como se eu fosse ali um malvadão, porque estou contra as ações da igreja. Eu quero deixar bem claro, é verdade que todas as instituições precisam de dinheiro. Não existe instituição que não precise de dinheiro. E é mais do que justo que, se você aproveita alguma instituição de alguma maneira, você contribua com as despesas. Eu concordo que os evangélicos arquem com as despesas dos templos evangélicos. Eu concordo com isso, tá certo? Só que o dízimo, da forma como está sendo ensinado como obrigação nas igrejas, não é correto do ponto de vista da Bíblia, não tem coerência bíblica, tá certo? E eu vou explicar por quê. Porque no Tanar, no chamado Antigo Testamento, havia 21 doações obrigatórias que o fiel que tinha propriedades fazia para os sacerdotes, para os pobres e assim por diante. 21. Das 21, eles só pegam uma, que é o dízimo dos levitas. Tá certo? Preste atenção no que eu vou dizer. Né? Eu vi um vídeo ontem em que um dos grandes pastores da televisão, vou citar o nome, o R.R. Soares, perguntaram ao R.R. Soares: Pastor, se eu não der o dízimo, eu estou arriscando minha salvação? O missionário respondeu: Com certeza, porque olha aqui, Malaquias 3. Malaquias 3 faz parte do Novo Testamento ou do Antigo? Faz parte do Antigo. Ora, se é para citar o dízimo dos levitas do Antigo Testamento, ô missionário, por que que você não cita as outras 20 contribuições que as pessoas faziam no Antigo Testamento? Por que que tem uma que é válida em 2017 para os cristãos e as outras 20 não são, né? Por quê? E aí eu vou citar, né? Vou dizer todas as contribuições. Se você tivesse posses, e fosse um judeu que tivesse posses, na época em que todos os mandamentos da Torá estavam em vigor, você dava tudo isso aqui que eu vou dizer agora. Mahatzit HaShekel, que é o meio ciclo, Êxodo 30, do 13 ao 16, certo? Depois, Terumá Gedolá, a grande oferenda, você dava ao sacerdote cerca de um quarentavos ou um sessentavos da sua produção do campo, tá certo? Depois que você dava essa terumá, que ele não cobra, que os pastores não cobram, você separava o primeiro dízimo para os levitas, números 18 e 24, tá certo? Depois que você separava o primeiro dízimo, não ficava por aí, tinha o segundo dízimo, que o próprio contribuinte comia em Jerusalém, Deuteronômio 14, a partir do verso 22, eles nunca te dizem isso nas igrejas, nunca te dizem, né? E você está sendo enganado, essa é que é a verdade. Leia Deuteronômio 14, segundo dízimo, né? Quer dizer, era mais de 10%. Depois, tinha o levita separava o terumat maaser, que era o dízimo do dízimo. De 3 em 3 anos você dava o maaser ani, o dízimo do pobre, Deuteronômio 14, 28, certo? Uma parte das massas, qualquer massa que você ia fazer um pão, uma das partes era para o sacerdote. Números 15 e 21. Colheita do quarto ano, você devia comer. Era uma oferta que você mesmo comia. Levítico 19, 25. Né? Uma parte de cada animal abatido era para o sacerdote. Deuteronômio 18, 3. A primeira tosquia das ovelhas era para o sacerdote. Deuteronômio 18, 4. Dízimo do gado, certo? Era oferecido uma parte você comia, uma parte era oferecido como sacrifício. Levítico 27, 32.
Avaliações e coisas consagradas eram para o sacerdote. Levítico 27, do 11 ao 14, e outros versículos do mesmo capítulo. Resgate do primogênito. Você tinha um filho, resgatava dando dinheiro ao sacerdote. Êxodo 22, 29. Resgate do primogênito do jumento. Êxodo 34 e 20, versículos 13 também. Primícias dos seus cereais. Êxodo 23 e 19. Cantos dos campos. Você deixava para os pobres. Levítico 19 e 9. Espigas caídas. Deixava para os pobres. Levítico 23, 22. Cachos de uvas não totalmente desenvolvidos, deixava para os pobres, Levítico 19, 10. Uvas caídas, deixava para os pobres, Levítico 19, 10. Cereais esquecidos no campo, deixava para os pobres também, Deuteronômio 24, 19. Tzedaká, caridade, dava para os pobres, Deuteronômio 15 e 11, Levítico 25, do 35 ao 36. Todas essas doações perfazem 21, elas eram obrigatórias. O seu pastor evangélico, os pastores evangélicos no mundo inteiro, pegam uma dessas doações, uma das 21, né, que é o dízimo do levita, o também chamado primeiro dízimo, Maaser Rishon em hebraico, certo? E esse Maaser Rishon eles dizem que é para hoje, para os cristãos em 2017. E as outras 20 ofertas que as pessoas faziam na época em que todos os mandamentos da Torá eram cumpridos, eles não pedem. Por quê? Se o Maaser Rishon está válido hoje, por que que as outras doações não estão? Pergunte isso ao seu pastor, né? Então, não é verdade o que os evangélicos... Detalhe, né? Vou abrir um parênteses no meio do que eu estava falando. Detalhe. Não era assim. Tirar, meu dinheiro, 10%, tome. Não. Era 10% do produto agrícola. Existiam assalariados, também chamados jornaleiros, né? Que eles recebiam dinheiro, ouro, moedas, e essas pessoas não davam 10% a ninguém. O dízimo era um tributo sobre produto da agricultura e pecuária, tá certo? Apenas isso. Existiam pessoas que ganhavam dinheiro e não davam dízimo. Essa é que é a verdade que ninguém te conta, tá bom? Era um mandamento da lei, é um mandamento da Torá para judeus, tá bom? Por que que um desses dízimos, apenas um deles, né, é para hoje em dia, e as outras 20 contribuições não são para hoje em dia para os cristãos? Por quê? Né? Pergunte a seu pastor, por quê? O segundo dízimo, que você mesmo comia em Jerusalém, diz Deuteronômio 14, que você poderia dar no que você quisesse. Vinho, cerveja, o que você deseja. Está escrito em Deuteronômio capítulo 14. E aí o seu pastor proíbe que você consuma bebida alcoólica, não é? O seu pastor não te fala nada do segundo dízimo. Por quê? Por que que ele não te fala nada do segundo dízimo? Por que que você nem sabe disso? Você acha que o dízimo é você pegar o seu salário e tirar 10%. Não era. Você pegava o seu rendimento agrícola na Torá, você separava a terumá, certo? Que era 1,40 a 1,60 do seu produto, tá bom? Depois tirava 10%, que era o primeiro dízimo, e depois tirava outros 10%, né? E você ainda tinha que deixar cantos do campo, espiga esquecida, espiga caída, meio ciclo, 21 doações. 21 doações. Seu pastor não pede as 21, ele só pede uma. Deveria pedir as outras também. Por que só pede uma? Deveria pedir, deveria ser 30%, sei lá, do seu salário mensal para a igreja. E aí, você estaria pronto para fazer isso? Ora, se uma delas é válida hoje em dia, por que que todas as outras não são válidas? Fica aí a pergunta no ar.